heavy workload. Hardly any private life. Lots of responsibility. Always pushed to the limit. Whenever I ask doctors and nurses why they take all of that on, they often say, because what I do has meaning. Meaning for the lives of others, and therefore for my own life as well. As a global forum for medical specialists, we asked ourselves, how can we most effectively support the work, ambition, and dedication of these individuals? We sought out dialogue. We listened, and we understood. With a supportive exchange among medical professionals who network their knowledge around the globe, so that they maintain their expertise at the highest level for their entire lives. With disciplinary approaches that promote specialization without losing the perspective on medicine as a whole. With smart, modular concepts that are compatible with the busy lives of medical practitioners and nurses. With offerings whose contents provide answers for the reality of everyday medical life. With a growing perspective on trends that enables medical practitioners to already prepare for future challenges today. In close dialogue with renowned specialist companies that bear testimony to the quality of the offers. With inspiring forms of learning that don't just convey knowledge, but make it an experience for the senses. And with innovative teaching methods that prepare you not just for tests, but for life. Nurses and care assistants, physicians and hospital managers, and the people who work in the home healthcare services sector. All of those who teach and learn at the Esculape Academy share a passion for excellent medicine and very high personal standards. We invite you to join in a dialogue about health and medical care. A dialogue that is dedicated to life. Dialogue, dedicated to life. Dialogue, dedicated to life. Diálogo dedicado a la vida. Dialog посвященный жизни. Dialog, dedikasi bagi kehidupan. Dialog dedykowany życiu. Dialogue, dedicated to life. الحوار مكرسة للحياة. Diálogo dedicado à vida. Dialog pro život. 对话致力于生命。Dialogue, dedicated to life. Get connected with the Esculape Academy. Oi pessoal, boa noite. Meu nome é Conrado, sou gerente de produto da Esculape, B-Brown. Então, primeiramente, eu queria agradecer aí a presença de todo mundo. Lembrando que isso aqui, eu queria que vocês realmente entendessem toda a dinâmica do curso, né? Então, a ideia não é fazer palestras soltas, isso realmente é um curso de educação continuada que nós da Academia Esculape B-Brown estamos oferecendo para vocês. Então, levem isso, de fato, como uma ideia que o curso que é. Então, preste atenção, façam anotações. Ela é uma aula expositiva, vai ter discussão de casos, ela é uma aula que também te permite fazer perguntas. Então, anotem suas perguntas, tirem suas dúvidas. Ao final, a nossa palestrante, que é a doutora Giane, vai responder a todas elas, no que o tempo permitir. Tá? Então, aproveitem. Lembrando que isso, como eu falei, é um curso previsto para 4 módulos. Já tivemos o primeiro módulo, que foi referente à rastreabilidade dos instrumentais dentro do CME. E hoje, o segundo módulo do nosso curso é os benefícios da estratégia rígida frente à flexível. Tá? Posteriormente, teremos mais outros 2 módulos para completar o curso. E lembrando que aqueles que completarem os 4 módulos, ao final deles, a gente vai emitir um certificado pela Academia Esculape. Então, aproveitem a aula, façam suas anotações, tirem suas dúvidas e vão aproveitar esse momento com a professora. Tá bom? Boa noite, pessoal. Obrigado. Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao módulo 2, né, do curso da Academia Esculape. Então, hoje nós vamos estar abordando os benefícios da estratégia rígida frente à flexível, né? Para quem não me conhece, meu nome é Giane Bronzatti, eu sou enfermeira,
sou mestre e doutor em Ciências pela Escola de Enfermagem da USP, sou docente dos cursos de pós-graduação em bloco cirúrgico, aqui no Brasil e pela Faculdade de Alcalá, também da Espanha. Sou assessora e consultora em saúde nas áreas de centro cirúrgico, centro de materiais e esterilização, com experiência no ensino e produção de conhecimento em temas relacionados à segurança, no processamento de produtos para a saúde e na assistência ao paciente cirúrgico. Tá? Então, sejam bem-vindos e vamos iniciar a nossa aula com o quiz. Hoje a dinâmica da nossa aula vai ser muito parecida com a dinâmica da aula passada, do módulo 1, né? Então, aqui, a primeira pergunta do quiz é qual a região do país que você trabalha. Vocês terão 1 minuto para responder, para assinalar de que região vocês estão nos assistindo, em que local vocês trabalham, tá? Então, vamos lá. Espero que tenha gente de todo o Brasil. É um grande prazer a gente estar falando para todos os profissionais, né, do Brasil como um todo. Eu acredito que essa pandemia ela chegou para nos mostrar que a ferramenta online ela nos dá essa possibilidade de você falar com pessoas do Sul, falar com pessoas do Norte, Nordeste, enfim, em todos os estados do Brasil de uma forma muito tranquila, né? Então, acredito. Que ótimo, olha, nós já estamos com uma votação expressiva, já 60% das pessoas já votaram, né? Então, nós vamos aguardar que um pouco mais dos ouvintes entrem. Tá. Então, nós tivemos aí pessoas de todo o Brasil, tá? Assistindo de norte a sul, como era a nossa expectativa mesmo. Hoje, novamente, não entrou ninguém de outro país, a gente sabe que tem uma questão do fuso horário aí, mas a gente teve pessoas de todo o Brasil, e isso é muito bom, isso enriquece a aula, isso faz com que a gente tenha a possibilidade de trocar experiências nesse momento com profissionais que trabalham em diversos cenários, né, em situações bem diferentes, e tudo isso é muito rico para o nosso aprendizado. Bom, na aula de hoje nós vamos estar abordando o seguinte conteúdo. Nós vamos estar falando sobre a patogênese da infecção do sítio cirúrgico, né, visto que o nosso grande objeto de trabalho é o nosso paciente, e a gente vem batalhando para que cada vez mais nós possamos oferecer segurança para o paciente, e a gente sabe que a infecção de sítio cirúrgico é uma das terceiras causas de infecção no Brasil, né? E a gente tem um alto índice de mortalidade decorrente das infecções relacionadas à assistência à saúde. Nós vamos estar falando sobre as consequências no processamento de produtos, na consequência das falhas no processamento de produtos para a saúde, uma vez que essas falhas elas podem induzir, elas podem acarretar um processo infeccioso nos pacientes. Vamos estar falando sobre o sistema de barreira estéreo. Falamos um pouquinho vamos fazer uma retrospectiva sobre o desenvolvimento do sistema de barreira estéreo, os eventos relacionados ao sistema de barreira estéreo flexível, sistema de barreira estéreo rígido e os benefícios da estratégia rígida frente à flexível. Então, por que eu optei por falar sobre a patogênese da infecção do sítio cirúrgico, né? Porque nós sabemos que a infecção hospitalar ela é um dos fatores que mais elevam as taxas de morbidade e mortalidade, elas ampliam a ocupação dos leitos hospitalares, o tempo de internação do paciente no hospital. Quando você aumenta o tempo de permanência do paciente num hospital, você diminui a ocupação dos leitos por outros pacientes. E a gente sabe que nós temos uma escassez de leitos hospitalares
no Brasil para a população que nós temos. E hoje, com a pandemia, a gente vê que não é só no Brasil, é no mundo como um todo. Então, se nós conseguimos reduzir as taxas de infecção hospitalar, consequentemente, nós vamos reduzir tempo de internação e, consequentemente, ter uma maior disponibilidade dos leitos hospitalares, tá? E também a gente sabe o quanto a infecção hospitalar, ela aumenta os custos nos tratamentos dos pacientes. Então, segundo o Rutala, o risco de infecção em sítio cirúrgico ele é igual à carga microbiana versus a virulência do micro-organismo, a lesão tecidual, a presença ou não de um corpo estranho, a resistência microbiana, dividido pela resistência do hospedeiro, vezes o antibiótico utilizado no perioperatório, né? Então, o Rutala diz o seguinte, que o risco de uma infecção em sítio cirúrgico, ele aumenta de acordo com a concentração de micro-organismos inoculados na ferida cirúrgica, né? E a virulência desse micro-organismo. Então, para que a gente quebre a cadeia, né, de infecção, a gente precisa ter ações corretas para que a gente possa impedir que um paciente cirúrgico venha apresentar uma infecção no pós-operatório. Bom, a contaminação microbiana do local cirúrgico, da incisão cirúrgica, ela pode ser endógena e ela pode ser exógena, tá? Onde ocorre uma disseminação hematogênica, e a gente sabe que os micro-organismos mais frequentes em infecções de sítio cirúrgico são os Staphylococcus aureus, enterobactérias e anaeróbios. A partir da inoculação dos micro-organismos na ferida cirúrgica, esses micro-organismos vão se proliferar no corpo do paciente. O paciente vai começar a ter sinais e sintomas, né, de uma inflamação, evoluindo aí para uma infecção. A partir da identificação do micro-organismo, o paciente pode ter uma infecção que vai se autorresolver, dependendo da virulência do micro-organismo, né, e da quantidade de micro-organismos inoculados, ou então ela pode se resolver através de um tratamento com antibiótico-terapia, ou então esse paciente pode evoluir para uma septicemia e morte, né? Parece trágico esse processo evolutivo, mas como todos que estão assistindo são da área, nós sabemos que não é. Muito bem, embora a origem da infecção em sítio cirúrgico mais comum, ela é de origem endógena, né? Existem também infecções ocasionadas por uma inoculação através de um instrumento cirúrgico, através de quebra de técnica cirúrgica, através de não preparo da pele adequado, um preparo inadequado da pele, hipotermia, uma série de causas, né? Mas as endógenas são as mais comuns. O fato é que nem sempre a endógena, ela pode ser prevenível e controlável pelos profissionais, tá? Agora, a exógena não. A exógena, ela depende muito dos profissionais. Então, quando nós falamos de um material contaminado utilizado num procedimento cirúrgico, né, é uma infecção, é uma inoculação que vem de fora para dentro do paciente, né, e ela é evitável, ela pode ser controlada por nós. Se nós fizermos o processamento adequado do material cirúrgico, tiver todo um cuidado com relação ao armazenamento, transporte, manuseio desse material, nós vamos estar impedindo, né, desse material se recontaminar inadvertidamente e essa contaminação ser introduzida na cavidade do paciente. O fato é que a partir do momento que nós inoculamos o micro-organismo no corpo do paciente, o desfecho cirúrgico pode não ser bom, né? E resultar como tem essa imagem dessa infecção, esse início de infecção aí numa ferida cirúrgica. Quando nós falamos, né, em infecções exógenas,
É importante a gente se reportar ao processamento de produtos para a saúde, porque é uma forma de nós, uma falha no processamento, nós podemos levar o micro-organismo para dentro da cavidade do paciente. E quando nós falamos de falhas no processamento, né, elas podem ser no processo de limpeza, elas podem ser no processo de esterilização, e elas podem ocorrer também no momento de estocagem, de manuseio e de transporte desse paciente. Né? Muitas vezes a gente tem uma violação na barreira, no sistema de barreira estéreo, né? Essa violação ela não é percebida, e nós oferecemos o material na sala de cirurgia e nós estamos, dessa forma, levando para dentro da cavidade do paciente os micro-organismos que continham ali naquele material recontaminado. O que o EIPIC ele fala sobre a prevenção de infecção em sítio cirúrgico? Ele vem trazendo o seguinte, que o time perioperatório, todos os profissionais que trabalham dentro da sala de cirurgia, eles devem inspecionar os itens processados antes de oferecê-los na mesa. Né? Então, assim, primeiramente, na mesa cirúrgica só deve entrar itens estéreis, esterilizados, né? E antes dos profissionais abrirem o pacote, eles devem avaliar, né? Primeiramente, a integridade da embalagem, verificar se não teve violação nenhuma daquela embalagem, certificar-se dos lacres, né? Verificar os testes externos, os indicadores químicos externos, antes de você abrir este material e oferecer ele para a cirurgia do paciente. Né? Então, isso já é uma prerrogativa da prevenção de controle de infecção em sítio cirúrgico. Taconelli, em 2016, ele fez uma avaliação dos riscos, né, dos procedimentos cirúrgicos estéreis, né, e é uma revisão e uma meta-análise. Então, o que Taconelli fala? Que a recontaminação dos itens esterilizados depende da concentração de micro-organismos transportado pelo ar, né? Ou seja, em partículas menor que 3 micras. Que a penetração do ar ambiente no interior de um sistema de barreira estéreo depende das variações de pressão e temperatura, coisa que a gente faz um controle, mas a gente tinha superado um pouco essa questão de condições ambientais na área de armazenamento, e a gente precisa retomar isso. E ele diz também que o sistema de barreira estéreo com capacidade de filtragem de 99%, eles podem garantir a esterilidade em condições ideais de armazenamento. Quando você não tem condições ideais de armazenamento, né, esse material ele corre o risco de ser contaminado, mesmo ele estando embalado num sistema de barreira estéreo. E diante da grande quantidade de produtos para a saúde processados diariamente, mesmo com uma baixa taxa de recontaminação dos produtos que serão utilizados em procedimentos invasivos, as taxas de infecções hospitalares causadas por este motivo, né, elas são evitáveis. E elas são evitáveis desde que nós tenhamos condições ambientais e condições de armazenamento adequado. Se nós não tivermos, com certeza essa taxa vai aumentar, e como nós temos uma quantidade de processamento muito grande, essa taxa acaba sendo muito elevada. Bom, muito bem. Fazendo uma busca, né, nas referências para montar a aula, eu encontrei uma dissertação de mestrado, né, da Universidade Federal, da Universidade Católica do Rio Grande do Sul, da Faculdade de Engenharia, né, da PUC do Rio Grande do Sul, e a pesquisadora, ela queria avaliar as transformações ocorridas no tecido de algodão utilizado como embalagem no processo de esterilização de materiais, e é um estudo de caso. E ela justifica a realização dessa pesquisa porque ela fala que,
visto que as taxas de infecção em ambientes ambulatoriais, clínicos e hospitalares são controladas a partir dos cuidados existentes no setor responsável pela esterilização dos instrumentos e outros materiais, é que se justifica fazer a pesquisa que ela fez. E agora, no decorrer da aula, eu vou estar apresentando alguns dados interessantes. Bom, como nós vamos falar da tecnologia rígida, né, e flexível, vamos falar sobre o sistema de barreira estéreo, né? Então, existem diferentes tecnologias, né, caracterizadas como sistema de barreira estéreo. Tem os flexíveis e tem os rígidos. Como flexíveis, nós temos os tecidos de algodão, os não tecidos, o SMS, envelopes ou bobinas de papel grau cirúrgico com filme plástico e Tyvek. E como sistema de barreira estéreo rígido, nós temos os sistemas de container utilizados, né, como uma forma de organizar, de proteger, né, e de possibilitar a esterilização do seu conteúdo e manter esse conteúdo, né, garantir que esse material se permaneça estéril até o momento do uso. E os sistemas de barreira estéreis, eles têm 4 objetivos gerais, tá? O primeiro é garantir que o material da embalagem permita, né, que a embalagem permita a penetração do agente esterilizante, né, a remoção do ar, a penetração do agente esterilizante, a manutenção da esterilidade do conteúdo até o ponto do uso, que esse sistema de barreira ele seja de fácil manuseio no preparo e que ele possibilite uma abertura séptica, e também que ele tenha um custo-benefício satisfatório. Falando um pouquinho sobre a revisão histórica do processo evolutivo dos sistemas de barreira, tá? Então, o projeto de recipientes rígidos, ele foi desenvolvido lá no século XIX, em 1890, pelo Dr. Kurt Schimmelbusch. Quando ele idealizou, eram as caixas, né, que eram de algum tipo de metal. Muito antigamente, quando você busca em museus, né, existem aqueles containers que eram para o processamento de seringas de vidro, que era em banho-maria, tá? E depois de processar, né, descontaminar essas seringas no banho-maria, elas eram, então, transferidas para esse tipo de caixa de metal fechado. Nesta época, prevalecia muito a esterilização pelo calor, né, e muito caracterizada pela flambagem, né? Com a evolução tecnológica, e com a evolução cirúrgica também, começa a se ter a necessidade da esterilização de têxteis, que não poderia ser esterilizado por calor seco. Então, inicia-se aí o desenvolvimento de recipientes de metal para tolerar o calor seco, mas que precisava ter algumas aberturas para que houvesse a penetração do vapor. E no início, esses recipientes, eles eram circulares, eles eram redondos. Por quê? Porque as autoclaves, elas eram verticais, né? E a câmera delas era cilíndrica, né? E a dimensão máxima desses, hoje nós denominamos tambores, né? Dos tambores, ele tinha que ser um diâmetro dele tinha que ser um pouco menor do que o diâmetro da câmera da autoclave. Então, esses tambores, eles surgiram com as necessidades de processar os têxteis, que eram as gases, as compressas, aventais cirúrgicos, tinham tambores enormes para se colocar avental cirúrgico, para se colocar campo cirúrgico avulso, né, campos fenestrados, para que pudessem, então, ser processados pela autoclave a vapor. Na década de 80, ainda prevalecia no Brasil a esterilização pelo calor seco, né, das caixas de instrumentais, e nós tínhamos já na década de 80, no Brasil, o óxido de etileno.
Então, embora nós tivéssemos o sistema de barreira flexível já no Brasil, o papel grau cirúrgico com filme plástico, as instituições ainda utilizavam, né, para embalar materiais menores, o papel craft, o papel manilha, o papel toalha, que eram extremamente porosos, né? Eles tinham perfurações, eram totalmente irregulares, tinha uma grande quantidade de amido, né, que é um nutriente para os micro-organismos, mas que era amplamente utilizado nas instituições de saúde para embalar pacotes de curativo, para embalar pacotinhos de gaze para se fazer o curativo. Então, era muito comum nas instituições de saúde a prática de embalar materiais com esse tipo de produto. E as embalagens de papel grau cirúrgico com filme plástico eram utilizados para o óxido de etileno. Justamente nessa época se fazia uso desses outros tipos de papéis que são proibidos por legislação utilizar, porque não oferece segurança nenhuma, né? Mas se utilizava pensando, né, em custo. O papel grau cirúrgico é muito caro em relação ao papel toalha que eu olho ali. Não se avaliava a qualidade e segurança. Nós precisamos ter uma legislação, uma RDC 15, que vem e faz a proibição do uso desse tipo de material. Tá? E com relação à esterilização de instrumentais, como eu disse para vocês, prevalecia o quê? Prevalecia, né, a esterilização pelo calor seco, em forno de pastel ou estufa, certo? E as caixas, elas eram fechadas, né? Elas eram totalmente, não tinha nenhum tipo de abertura, elas eram lisas, tanto a base, quanto as laterais, quanto a tampa, né? Porque nós organizávamos os instrumentais dentro da caixa e nós colocávamos para esterilizar na estufa. Até que na década de 90, né, em 1990, a professora doutora Maria Lúcia Pimentel de Assis Moura, ela faz uma pesquisa e ela consegue evidenciar na pesquisa dela que a distribuição de calor dentro do forno de pastel, dentro da estufa, ele não era uniforme. Então, dependendo do conteúdo da caixa e do posicionamento, a temperatura de esterilização demorava mais tempo para atingir. E o termostato da estufa já estava contando o tempo de esterilização. Então, essa pesquisa foi extremamente importante, porque a partir daí nós começamos, então, a fazer uma desativação, né, deixar de se utilizar o processo de esterilização pelo calor seco nas instituições hospitalares, e esse processo foi gradativo, por quê? Porque nós precisávamos de caixas perfuradas, tá? E, novamente, pensando no custo, pensando na economia e não pensando em segurança e em qualidade, a grande maioria dos hospitais começaram, os próprios hospitais, as manutenções dos seus hospitais, a fazerem a perfuração das caixas. Então, perfurações, né, sem ter um padrão ou um processo adequado para que se ocorresse isso. Então, era feito de forma aleatória e empírica, né? Mas a indústria começou a colocar as caixas já perfuradas no mercado e aí, gradativamente, também os hospitais foram trocando as suas caixas por caixas perfuradas para que a gente pudesse esterilizar os instrumentos cirúrgicos na autoclave. O fato de nós migrarmos do processo de esterilização pelo calor seco para o vapor, faz com que surgiu, então, a necessidade do quê? De nós embalarmos essas caixas. Então, após a organização, eu precisava embalar essa caixa, né? Colocar um sistema de barreira que impedisse a recontaminação desse material após a esterilização. Então, entra no mercado com muita força, né? Já existia, já era uma prática, os campos de algodão cru,
E aí nós começamos a utilizar muito os campos de algodão cru duplos para embalar as caixas perfuradas. E era um sistema utilizado também, né, de forma, o controle da qualidade desse tecido de algodão cru, ele era aleatório. Mesmo isso ocorrendo aqui no Brasil na década de 90, tá? No exterior já se tinha o container, né? Então existiam os sistemas de barreira rígida, né? O sistema de container com os filtros de tecido, tá? E na década de 70 a Esculap começou a fabricar os primeiros containers. Os Estados Unidos ele começa a usar containers na década de 80 e na década de 90 esses containers começam a chegar no Brasil mais com empresas de materiais ortopédicos do que efetivamente dentro das instituições hospitalares. E aí, dentro desse processo evolutivo, os têxteis, eles entram com muita força dentro das instituições. Por quê? Primeiro, porque nós tínhamos fácil acesso, ele tinha baixo custo, ele era considerado permanente, e eu coloquei permanente entre aspas, porque ele era permanente mesmo, enquanto ele não rasgasse totalmente, nós não desprezávamos, né? Utilizávamos os campos de algodão cerzido com perfurações, né? Era, como eu estou dizendo, era um processo que nós tínhamos que evoluir ainda, tá? Ele era lavável, né? Então, a cada uso era necessário que você lavasse este campo de algodão, porque as fibras estavam ressecadas e o ressecamento das fibras favorecia a impermeabilização. Ele era de fácil manutenção, porque mandava na costura do hospital fazer um cerzido, e os campos novos, eles vinham com goma de amido, que é um nutriente para micro-organismo, e antes que eles fossem colocados em uso, eles precisavam sofrer, então, um processo de limpeza para realizar a degoma. Como desvantagens, os têxteis, eles eram absorventes, soltavam partículas que os centros cirúrgicos que tinham que tinham ar-condicionado central, tinha uma manutenção enorme das tubulações de ar-condicionado por causa da quantidade de partículas que esse tipo de produto soltava. Eles eram frágeis, então a cada lavagem, depois foi se estudando e se conhecendo que a cada lavagem as fibras elas começavam a perder a sua função e a sua resistência, né? E a dificuldade que nós tínhamos para detectar o dano, né? Tanto para você visualizar efetivamente, quanto nos faltava, inclusive, conhecimento. Vocês podem ver a referência, que é uma referência muito antiga, que eu coloco nesse slide, que é de 93. Tá? E aí começou-se a observar que os filamentos têxteis, eles se deterioram aumentando com o uso, aumentando o risco e a penetração de micro-organismos, e qualquer propriedade de barreira microbiana que os têxteis possuam, ela é diminuída a cada ciclo de lavagem e esterilização, né? Então, aqui eu trago uma imagem que é uma microscopia eletrônica de varredura, né, mostrando pontos de passagem, de penetração de micro-organismos por entre as fibras. E o emaranhado, as fibras começam a se embaraçar de acordo com o processamento de limpeza e de esterilização. Em 2000, a Edna Rodrigues, uma enfermeira do HC de São Paulo, ela fez, então, um estudo, né, porque ela queria verificar a eficácia do tecido de algodão constituído por sarja 2x1 como barreira microbiana, né? Quando novo e após vários procedimentos de lavagem e esterilização. Esse artigo da Edna, ele foi publicado só em 2006, né? Embora ela tivesse defendido a tese dela em 2000. E ela diz o seguinte,
que o poder de barreira microbiana foi correlacionado com as características físicas do tecido, usando métodos de teste padrão para avaliação de peso, tração, resistência ao rasgo por estiramento e características microbiológicas. E os resultados microbiológicos evidenciaram que o tecido de algodão ele mantinha uma barreira microbiana eficaz quando o material de embalagem era novo ou passava por um máximo de 65 procedimentos de reprocessamento. Né? Após 65 reprocessamentos, né, as características, né, a barreira microbiana desse tecido ia reduzindo, né, ia se perdendo. E ela diz o seguinte, que quantas alterações nas características físicas do material reprocessado, ocorria uma diminuição do peso, né, pareceu ser o evento responsável, a perda de peso era o evento responsável pela quebra da barreira microbiana. Tá? E no momento das alterações detectadas na ruptura de tração, alongamento no envoltório e os tecidos reprocessados, né, ou seja, não coincidiam com o momento de quebra da barreira microbiana. Ou seja, até 65 usos, ele ainda era resistente, só que ele perdia a barreira. Então, após 65 usos, o tecido ele continua sendo resistente ainda, né? Só que ele não é mais barreira microbiana. E o número de reutilizações deve ser controlado, não excedendo 65 vezes. Essa é a recomendação e a conclusão do trabalho da ETMA. Tá? Eu levantei também um artigo científico publicado pela Lucimara Rodrigues e pela professora Ana Clara Tipol, lá de Goiás. Esse trabalho foi publicado em 2012 e eu trouxe ele porque eu fiquei surpresa. E a gente sabe, quando você anda por várias centrais de materiais, você sabe que o que elas trouxeram em 2012 ainda é uma realidade em muitos centros de materiais e esterilização. Então, ela traz o seguinte, que quanto ao controle do número de vezes que a embalagem de tecido de algodão era reutilizada, ela fez uma pesquisa em 16 hospitais. E em 14 hospitais, que representava 87,5%, não era feito qualquer tipo de monitoramento da vida útil do tecido de algodão. Né? Então, assim, é uma porcentagem muito grande, de 16, 14 não faziam nenhum tipo de controle. Tá? Ela verificou também que em um hospital havia o controle sistemático de reuso dos campos de tecido, com substituição do enxoval a cada 6 meses. Só que esse período, pelo movimento da instituição, esse período correspondia a aproximadamente 120 reprocessamentos. Ou seja, são 55 processos a mais do que o recomendado pela Edna Rodrigues. Tá? Em outro invólucro, né, em outro hospital, o invólucro ele era utilizado até que a integridade do tecido não oferecesse boas condições de esterilização. Né, que é uma colocação muito genérica. O que é não oferecer boas condições de esterilização? Né? É rasgar, é estar perfurado, né? Qual é essa falta de condição aí? No estudo de Oliveira, que é aquela dissertação de mestrado que eu trouxe para vocês da PUC de Porto Alegre, a autora ela faz uma análise do tecido de algodão de 3 fabricantes. E ela faz uma avaliação por microscopia eletrônica de varredura logo após a degoma, depois de retirar a goma, né, com 20 ciclos, com 40 ciclos e com 60 ciclos. Tá? E eu coloquei um X porque, para a gente, quando você olha a imagem, você percebe, vamos supor, ela analisou 3 amostras de cada fabricante. E mesmo entre as amostras do mesmo fabricante, ela chega a observar uma diferença nos produtos do mesmo fabricante.
Então, se você pegar a amostra do fabricante A, né, que fica à esquerda do slide, é a que teve o melhor desempenho, né? Mas mesmo assim a gente observa, né, nessas imagens sinalizadas com um X vermelho, que existe uma mudança no comportamento da fibra. Ora, a fibra ela está um pouco mais embaraçada, ora ela está mais aberta, ora mais fechada, ora ela já está começando a se soltar e apresentar perfurações. Na amostra do número 2, na amostra do fornecedor, do fabricante número 2, ela perdeu 3 amostras, né, do item 3, mas a gente pode perceber pela 1 e pela 2 a mudança no comportamento das fibras a cada processamento. E no fabricante da amostra 3, a gente também dá para observar pela imagem o comportamento das fibras após cada processamento. O fato é que quem mostrou melhor desempenho aí foi o fabricante A. Mas ela traz com muita clareza o quê? Que não existe um padrão dentro da mesma fabricação. E no estudo que ela faz, ela disse que ela teve grande dificuldade de conseguir encontrar um fornecedor que atendesse os padrões recomendados em norma para o campo de algodão cru, né? Ou seja, o próprio fabricante, ele está vendendo algodão cru, não é como um sistema de barreira estéreo, ele está vendendo algodão cru, né? Que ela teve dificuldade de encontrar o que a norma recomenda. Bom, o que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária nos traz em 2012, então? Né? Ela traz 2 artigos, né, dentro um artigo e um parágrafo, dizendo o seguinte, que o CME, que utiliza embalagem de tecido de algodão, deve possuir um plano contendo critérios de aquisição e substituição do arsenal de embalagem de tecido, mantendo os registros dessa movimentação. Quando você leva isso para 65 usos, a partir da RDC 15, começou-se a se olhar já para o tecido de algodão, não mais como uma opção econômica. Por quê? Porque eu vou ter que controlar, eu não posso mais serzir, eu não posso usar mais ele perfurado, eu não posso utilizar ele mais fininho e macio, né? E eu tenho que controlar os 65 usos, que a gente sabe que é uma grande dificuldade para atender a dinâmica do Centro de Materiais e Esterilização. E no parágrafo único, a RDC 15 ela traz o seguinte, que não é permitido o uso de embalagens de tecido de algodão reparadas com remendos ou serzido, e sempre que for evidenciada a presença de perfurações, rasgo, desgaste do tecido ou comprometimento da função de barreira, a embalagem deve ter sua utilização suspensa, ou seja, deve ser descartada do Centro de Materiais e Esterilização, né? Então, a RDC 15, ela não é uma evidência científica, ela é uma determinação e a gente precisa, é um requisito legal que os Centros de Materiais e Esterilização precisam cumprir, né? E até se discute como eu faço esse controle de 65 usos. Ah, eu coloco chip, eu coloco código de barras, eu coloco uma marcação, a caneta, como que eu posso fazer? Né? Alguns hospitais delegaram a serviços terceirizados de lavanderia esse controle, mas o fato é que você precisa ter este controle descrito, né, para entregar às autoridades sanitárias, caso eles passem, né, façam uma visita no seu hospital. Bom, o que o Manual de Descontaminação e Reprocessamento da OMS traz, né? Ela fala que os sistemas de barreira, né, de tecido, né, de tecidos, eles são menos resistentes do que outros sistemas de barreira, né? E que nós temos que acompanhar e monitorar esses sistemas de barreira, caso eles apresentem algum tipo de dano, eles precisam ser descartados. Então, isso já é um guideline de 2016, quer dizer, ele é recente e ele vem frisando. Nós não podemos ter um material, um sistema de barreira, né, de tecido que tenha algum tipo de
que tenha algum tipo de perfuração ou de violação. E a gente tem uma grande dificuldade de identificar isso a olho nu. Então, assim, é mais uma dificuldade que o Centro de Materiais e Esterilização encontra. Bom, paralelamente, né, à intensificação do uso do campo de algodão por conta da perfuração das caixas, chegou no Brasil os papéis crepados, né? Então, chegaram os papéis crepados de primeira geração, que continham 100% de celulose, o de segunda geração, 100% de celulose, reforçado com algumas fibras sintéticas, e o de terceira geração, que era de celulose e fibras sintéticas, né, reforçado com algumas fibras sintéticas externas, para que oferecesse maior resistência a materiais mais pesados, né? O que aconteceu com o sistema de crepado, do papel crepado, é que o de primeira geração, ele tinha muita memória, né? Então, quando a gente abria o pacote esterilizado na sala, né, você desfazia a dobra da embalagem, o papel imediatamente, quando você soltava, ele voltava e recontaminava os materiais. E para a nossa realidade aqui no Brasil, ele se mostrou um pouco frágil. Por quê? Porque no Brasil nós temos, né, em comparação a outras partes do mundo, nós utilizamos uma grande quantidade de instrumentais dentro das caixas. E aí começou a se ter vários eventos relacionados a esse tipo de papel, e aí ele não foi assim tão disseminado o seu uso no Brasil. Logo em seguida, entrou também a embalagem de tecido não tecido, os SMS, né? Então, a embalagem de não tecido é uma estrutura plana, flexível, porosa, né? Ela é constituída de 3 camadas, ela tem uma manta de fibras, né? Ou filamentos que eles são orientados ao acaso, né? Então, eles não têm uma direção única, eles são entrelaçados, tá? Eles são consolidados nessas camadas por um processo mecânico e a matéria-prima utilizada é o polipropileno. Então, como eu disse, essa imagem mostra mas nós temos uma camada, as camadas superficiais, elas são de spun bond, e a camada interna, a camada central, ela é o melt-blown. O spun bond, ele confere resistência, né? E o melt-blown, ele é o sistema que faz a filtragem, né? O sistema de barreira da embalagem. Então, como características, o SMS, ele permite a penetração do agente esterilizante, ele permite primeiro a remoção do ar, a penetração do agente esterilizante, remoção do agente esterilizante, e ele tem uma barreira microbiana eficaz, tá? Ele é um sistema de barreira estéreo flexível, né? Ele é hidrorrepelente, né? Então, assim, se cair uma gota de água sobre a embalagem, ela não vai absorver, né, essa umidade, desde que não seja feito nenhum tipo de pressão. Alguns SMS, se você pressionar uma gota de água ou qualquer tipo de umidade sobre o sistema de barreira, ele acaba transfixando, sim, né? E o sistema de fechamento do pacote embalado da caixa, né, ou do produto embalado com SMS, através de fitas adesivas, né? Que para a fita, existe uma fita específica para que você faça o fechamento do SMS. Se você utiliza uma fita crepe comum, que você utilizava para o algodão, você tem que utilizar uma quantidade maior de fitas adesivas, porque ela não prende, ela não lacra adequadamente o pacote, né? E não é um sistema de lacres, é um sistema só de fechamento, né? Prender as dobraduras. A gente tem também o papel grau cirúrgico, né?
Então, a composição dele, ele é um papel, né? E ele tem uma camada, um filme plástico, né? Que também é um polipropileno, que permite a visualização do conteúdo do pacote, né? Isso é uma característica que o SMS não nos oferece. O filme plástico ele é constituído de múltiplas camadas, né, para diminuir a probabilidade do sistema de quebra de barreira. E o sistema de vedação dos envelopes ou então das bobinas é através da selagem térmica de uma seladora. Bom, a Oliveira, quando ela fez a dissertação dela de mestrado, ela analisou e comparou os custos médios do uso do tecido de algodão como um sistema de embalagem e também o papel grau cirúrgico. E ela chega à seguinte conclusão, tá? Que quando ela compara, né, todos os itens gastos com o papel grau cirúrgico e com o tecido de algodão, o tecido de algodão ele fica mais caro do que o papel grau cirúrgico com filme plástico, né? Eu estou trazendo essas informações justamente para dizer para vocês o seguinte: muitas vezes chega uma tecnologia e a gente acaba julgando que a tecnologia ela tem um alto custo, antes mesmo de nós fazermos o cálculo que nós deveríamos fazer. Então, antes de nós falarmos, olha, o custo é elevado, é melhor a gente realmente colocar tudo na pontinha do papel, na pontinha do lápis, para que a gente possa ter uma visão certa, né, de qual é o custo da tecnologia. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Esse autor, né, o Helmut, ele fez um artigo científico, né, falando sobre... Ele queria determinar a eficácia do sistema de barreira estéreo, né, quando exposto a micro-organismos, né? Então, o objetivo dele era desenvolver um método que correlacionasse os resultados dos testes de barreira microbiana de sistemas de barreira estéreis flexíveis com o desafio microbiano estimado que uma embalagem encontra durante armazenamento e transporte. Ou seja, ele queria avaliar a quantidade de micro-organismo que tem num ambiente de armazenamento e transporte de materiais e verificar o quanto o sistema de barreira se mantinha. Ele queria desafiar e verificar o quanto ele era eficaz, tá? Então, o método foi: a eficácia da embalagem com barreira microbiana, ela foi avaliada em 200 lâminas, né, contendo meio de cultura de agar, das quais 100 foram embaladas em SMS e 100 foram embaladas em papel grau cirúrgico com filme plástico. Após a embalagem, essas lâminas foram esterilizadas e depois elas foram colocadas dentro de uma câmera, né? E elas foram submetidas a uma alteração de pressão atmosférica, e durante a alteração da pressão atmosférica, né, que ele padronizou 50 e 70 pascais, ele fazia uma pulverização com uma suspensão de micro-organismo, o Micrococcus luteus, na concentração de 10 a 8º micro-organismos por ml, tá? E o que ele encontrou, que o gráfico trouxe, tá? Ele encontrou o seguinte, que a 50 pascais, a uma pressão atmosférica de 50 pascais, ele conseguiu, né, ele obteve, né, uma formação de 101 unidades formadoras de colônia nas lâminas com agar. A 70 pascais, quando ele eleva a pressão para 70 pascais, ele consegue, em lâminas, que consegue verificar que houve o crescimento de 194 unidades formadoras de colônia. E com relação ao SMS, em 50 pascais, ele verifica a 3 unidades formadoras de colônia, e com 70 pascais e SMS, ele verifica
a formação o crescimento de 41 unidades formadoras de colônia. Então, qual foi a conclusão que Hartmut chega, né? Ele diz o seguinte, que não se observou o crescimento microbiano nas lâminas no meio de cultura de agar, quando a lâmina, a parte do meio de cultura, ela estava voltada para o filme plástico, né? Então, quando o meio de cultura ele estava em contato com o filme plástico, essa lâmina não teve crescimento de micro-organismo, né? E ele diz o seguinte, que esse resultado mostra que o lado do filme plástico não era permeável aos micro-organismos, tá? E ele diz também que quando ele posiciona as lâminas, né, o lado do meio de cultura das lâminas do lado do papel, isso aumentou o crescimento e a formação de unidade de colônias, ou seja, uma recontaminação das lâminas. Tá? Então, essa é uma evidência científica que ele traz dizendo o seguinte, se você tiver alteração, tá, de pressão atmosférica, por mudança de temperatura, mudanças bruscas de temperatura, dentro da área de estocagem e transporte, você pode ter penetração de micro-organismo no sistema de barreira estéril. E uma discussão que eu tive outro dia com outro profissional foi muito interessante, porque era sobre sistema de barreira e eu fiz uma correção. Ele me perguntou assim, eu recebi isso daqui, o sistema de barreira estéril, ele diminui a recontaminação dos produtos para a saúde. E eu corrigi, falei, não, ele não diminui, ele impede, né? E aí veio uma correção, era até do exterior, dizendo não, nós estamos mudando a nomenclatura porque ele não impede, ele reduz, né? Mas para isso você precisa oferecer condições adequadas para que ocorra essa redução de risco de recontaminação. Um outro sistema de barreira estéreo flexível que nós temos é o Tyvek, que é uma poliolefina de fibras entrelaçadas de polietileno de alta densidade, que possui propriedades combinadas de barreira microbiana e permeabilidade ao agente esterilizante. Tá? É uma embalagem, um sistema de barreira resistente, ele é eficaz, mas ele também tem o estigma de ser de alto custo. E o Tyvek que nós temos aqui, distribuído aqui no Brasil, ele é termossensível, ele só é utilizado para esterilização a baixas temperaturas, né? Muito voltado para o sistema de plasma de peróxido de hidrogênio. Então, esses sistemas de barreiras flexíveis, ele é determinado, né, e em vários guidelines é dito que eles são utilizados para produtos para a saúde de baixa massa, que não tenha tanto peso, né? Por quê? Porque eles têm uma resistência limitada, certo? Então, e eles dizem também que, devido a esse sistema de barreira mais frágil, né, eles necessitam de um sistema de barreira adicional, nascendo aí, então, os cover bags, os filmes plásticos utilizados para oferecer uma proteção maior ao sistema de barreira estéreo flexível, como a gente vê nessa imagem. Bom, quando nós falamos de fragilidade, de você colocar um sistema de barreira adicional para você garantir a integridade ou a inviolabilidade desse sistema de barreira, a gente observa que existem várias formas de violação da barreira, né? Existem formas que, na hora que você vai retirar a fita adesiva, o sistema de barreira rasga, outro você observa que o cantinho, né, do cesto ou da caixa que estava embalado, devido ao peso, ele teve um corte muito insignificante, né? Ele é suscetível a perfurações de instrumentos pontiagudos, como agulhas, ganchos, né? Então, assim, existe uma série de eventos relacionados que podem ocorrer com o sistema de barreira estéreo, né? Desde o momento que ele sai da autoclave até o ponto de uso,
né? Por isso que os guidelines vêm fazendo e frisando e reforçando que a gente precisa inspecionar o sistema de barreira estéreo antes de você oferecer para o instrumentador na sala de cirurgia. O que a Organização Mundial da Saúde traz, né? Ela traz dentro dos guidelines, além das outras dos outros sistemas de barreira, ela traz os recipientes reutilizáveis rígidos, né? Então, ela traz que eles são utilizados, né, para esterilização pelo calor úmido e que eles são indicados para serem utilizados com grandes conjuntos de instrumentos cirúrgicos. Por quê? Porque envolve uma massa maior, um peso maior, né? Eles são inteiramente rígidos, então, tirando a parte de perfuração da tampa ou, às vezes, da base, para que possa ter a penetração do agente esterilizante aí, né? Mas eles são mais robustos e mais resistentes que o sistema de barreira flexível. Eles existem, né, são fabricados de diversos tipos de materiais, como alumínio, polímeros de alta densidade, metais, ou eles são combinados, né? E eles alguns possuem perfurações na base, né, e tampa, e outros possuem perfuração só na tampa, e essas perfurações, elas devem ser protegidas com um sistema de barreira microbiana, que são os filtros, que podem ser de uso único ou podem ser de múltiplos usos. Hoje, o que não se usa mais são os filtros de tecido que se utilizava na década de 70 e 80. E ela vem trazendo, com relação à organização e distribuição dos instrumentais, que por ser um sistema rígido, que a gente deve organizar de uma forma que ele não ultrapasse o peso de 10 quilos. Né, 10, 11 quilos no máximo. Então, tem algumas normas que falam em 9, tem algumas normas que falam em 11, algumas que falam em 10, mas não ultrapassar 11 quilos. E que a distribuição não só do peso, né, e da quantidade de instrumentais, ela é importante do ponto de vista ergonômico, como também do ponto de vista de distribuição do agente, uniformização na distribuição do agente esterilizante dentro do container, assim como também o tempo de secagem deste produto. Tá? Ela traz também que o sistema de barreira estéreo rígido, no caso os containers, após o uso, a tampa onde contém e a base, quando contém os filtros, devem ser desmontados, elas devem ser lavadas e secas antes do próximo uso, né? E que toda vez que você for montar o material, você precisa inspecionar, né, todo o sistema, de forma que você possa garantir a eficácia do sistema como um todo. E quando você vai fazer a mudança, né, do teu sistema de barreira estéreo flexível para o sistema de barreira estéreo rígido, que você precisa fazer a validação desse uso. Tá? Bom, então aqui eu trago a composição do sistema de barreira estéreo. Então, os sistemas de barreira estéreo, eles são compostos por uma base, que é a parte inferior, uma tampa, geralmente perfurada, né, aonde tem o retentor do filtro, onde é colocado os filtros, né, que é a barreira microbiana, que vai permitir a penetração de agente esterilizante e possibilitar a remoção após o processo de esterilização. Dentro do container, né, é necessário que você utilize os cestos para que você possa organizar os instrumentais cirúrgicos de acordo com a especialidade, de acordo com o procedimento, né? Você pode utilizar mais de um cesto, podendo distribuir instrumentais pesados na parte inferior e os mais leves na parte superior. Também é uma recomendação do EIPI, que vocês vão estar vendo nos próximos slides. Então, assim, ele não é só
ele é um sistema efetivo, né? Ele tem local padronizado para identificação, por cores, para identificação da etiqueta com os dados necessários para rastreabilidade, e o sistema de fechamento, de lacre, de inviolabilidade deste sistema é o lacre que você coloca no dispositivo que fecha a tampa, que fixa a tampa na base, né? O sistema que faz o processo hermético do container, né? Então, é um dispositivo de vedação siliconizado que fica encaixado na tampa e que vai impedir a penetração do ar e, consequentemente, de micro-organismos após o processo de esterilização. Bom, agora eu vou pedir para o pessoal passar um filme para vocês sobre o sistema de container da Esculap. Ele é um filme em inglês, mas por ele ser um filme técnico, ele é possível de vocês entenderem, e ele fala mais da composição do sistema como um todo. Então, eu gostaria de pedir para o Tiago passar o filme para mim, por gentileza. Esculap is the world leader in rigid sterile container systems. Our reusable sterile container system allows hospitals to assemble, transport, and store surgical instrument sets prior to, during, and after sterilization in a secure environment. The sterile container system is comprised of several key components. The bottom is a rigid design which cannot be penetrated, punctured, or torn. The basket fits perfectly inside the container, securing instruments in place during sterilization, storage, and transportation. The lid is comprised of several features. Its filter allows sterilant to penetrate the container during the sterilization process. Along with the filter, the gasket helps to block debris and microorganisms from entering the container. Snapping the latches into place and installing the indicator locks secures the container, which is now ready for sterilization. Like all reusable devices, a container system requires proper care and handling. Sterile container system products should only be repaired by certified Esculap trained technicians. With more than 12 FDA clearances for different sterilization modalities, the sterile container system undergoes rigorous validation, including efficacy, shelf life, and aerosol testing. Once sterilized, use the ergonomically designed handles to remove the container from the sterilizer cart and safely transfer to the storage shelf. The rigid design of the sterile container system allows containers to be stacked to increase your efficiency and save space. During storage, the filter and gasket keeps pathogens out, blocking bacteria and debris from entering the container, and maintaining a sterile barrier until the instrument set is used. The sterile container system provides a rigid sterile barrier that is impervious to tears and punctures, so you can assemble, transport, and store surgical instrument sets prior to, during, and after sterilization. As the market leader, the Esculap sterile container system can help you lower operating expenses, support green purchasing initiatives, and improve operational efficiencies without sacrificing product quality. Bom, pessoal, muito bem. Então, vocês viram aí a apresentação de qual é a composição de um sistema de container, um sistema de barreira estéril rígido. E agora eu vou pedir para vocês responderem essa pergunta para mim, tá?
qual o sistema de barreira estéril utilizado no seu hospital, tá? Container, tecido de algodão ou SMS, tá? Então, vou pedir que vocês respondam, vocês terão 1 minutinho para responder, né? Esse tipo de quiz é importante para a gente ter uma interatividade, né? E vocês ter um momento aí que vocês conseguem fazer uma participação da aula, tá? A votação está indo muito bem. Muito obrigada. Logo vamos estar encerrando aí, tá? Obrigado por vocês responderem. A gente sabe que aqui no Brasil a tecnologia do sistema de barreira estéril ainda existe ainda uma barreira, né, sobre esta tecnologia, mas a gente não pode temer, né? Nós temos que realmente acreditar que as tecnologias elas trazem um benefício para os profissionais e para os pacientes. E aí um momento lúdico agora da nossa aula que eu gostaria de fazer uma analogia com vocês. Não é uma pergunta, é uma pergunta que vocês não precisarão responder, mas se nós estivéssemos conversando, e eu diria para vocês o seguinte: se você se deparar com um leão e se você pensar numa bactéria, porque ela não é visível, a mesmo que seja em microscópio, o que é que daria, você sentiria mais medo, né? Eu tenho certeza que pelo porte, né, do animal leão, por toda a sua ferocidade, por toda a sua força, né, e por toda a minha fragilidade enquanto ser humano, eu pensaria muito mais que eu teria medo, né, do leão e não de uma bactéria, porque a bactéria eu nem estou vendo, eu nem sei realmente se ela vai estar presente ali ou não, né? E aí eu trago uma outra informação. No ano de 2009, nós tivemos o total de mortes de seres humanos por ataque de leões foram 20, em 365 dias no ano de 2009. Em compensação, aquele micro-organismo que eu não vejo, que são os micro-organismos, que são as bactérias, a taxa de infecções é entre 1,5% e 15% no Brasil. Nós temos 45 mil mortes por ano de pacientes em decorrência de infecções em ferida cirúrgica, né? Então, só para a gente ver, às vezes algo que me assusta muito, ele me causa menos mal do que aquilo que eu não vejo. E a pandemia, ela está nos mostrando isso daí, né? O coronavírus, ele vem para comprovar para todo o mundo que bactéria, ela realmente, ela causa um grande estrago e ela pode causar a morte, principalmente para os leigos. E como nós fazemos para nos proteger? Bom, se eu tenho medo de um leão, primeira coisa, eu não vou no habitat natural dele, e se vou, eu vou com segurança, né? Ou então ele deve ficar dentro de um zoológico, né? Em condições que ele possa ter uma certa liberdade, mas não possa atacar nenhum ser humano. Quando eu falo de micro-organismo, né? Se eu quero prevenir que ocorra as infecções, dentro do processamento de produtos para a saúde, eu tenho que utilizar um sistema de barreira estéril bem seguro, né? Porque se eu não consigo controlar os eventos relacionados, se eu não consigo fazer este monitoramento, então eu preciso ter um sistema de barreira estéril mais seguro para que eu possa impedir que micro-organismos recontaminem o meu material após a esterilização. O que o guideline do APIC traz para a gente? Ele vem falando, né, sobre os níveis de umidade nas áreas de estocagem
né? E que, dependendo do nível de umidade que você tem na área de estocagem, você pode ter, essa umidade pode comprometer, né, o sistema de barreira estéril e a integridade desse sistema e comprometer a esterilização deste material. Ele vem trazendo também que a gente precisa acompanhar, né, parâmetros específicos do sistema de barreira flexível, não só em relação aos indicadores externos, mas também com relação às datas. E quando ele fala de data, ele não fala só da data de esterilização, mas a data de validade do sistema de barreira estéril propriamente dito, né? Por quê? Porque a partir do momento em que expirou o prazo de validade, o sistema de barreira vai estar comprometido, né? Então, a gente precisa acompanhar. Ele fala também que, quando ele fala de preparo e embalagem, que os instrumentos sejam posicionados de forma a permitir, né, dentro do esterilizador, que o agente esterilizante entre em contato com todas as superfícies, né? Então, os instrumentos devem permanecer abertos e destravados, né? Os itens que retêm umidade devem ficar com a parte côncava para baixo. Ele vem falando sobre a questão dos conjuntos que não devem pesar mais que 11 quilos, né? E dentro das políticas e procedimentos relativos à seleção e uso dos sistemas de embalagem, ele fala que a gente deve incluir a avaliação da conformação dos produtos para a saúde que serão embalados. Então, qual o tipo, né, qual o modelo, qual o design do material que eu vou embalar e qual é o peso, né, além dos requisitos de armazenamento e de esterilização, tá? Ele vem falando sobre o sistema de verificação da inviolabilidade dos sistemas de barreira, então que você precisa checar que qualquer violação precisa ser óbvia, né? Embora nem sempre a gente observa, às vezes uma perfuração você não consegue visualizar, que deve-se seguir as instruções de uso dos fornecedores de sistema de barreira, e que os sistemas de barreira, eles precisam ser robustos para possibilitar a inviolabilidade do sistema e recontaminação dos materiais. Eu achei é um filme de uma instrumentadora cirúrgica dando orientações sobre como montar a mesa cirúrgica, e me chamou a atenção que quando no filme ela abre o container, imediatamente, quando ela tira a tampa, ela tira o retentor do filtro e ela coloca contra a luz para verificar se o filtro tem algum tipo de violação. Então, quando a gente fala de sistemas de barreira, é claro que o sistema de barreira rígida, ele tem uma área que impossibilita a violação muito maior do que os sistemas de barreira flexível, né? Mas, assim mesmo, os filtros precisam ser inspecionados. E eu trago um outro artigo, né, que ele vem trazendo, né, um artigo de 2018, que ele fala o seguinte: ele queria investigar, né, se os profissionais da área da saúde eles conseguiam avaliar se os sistemas de barreiras tinham algum tipo de perfurações, de cortes, ou alguma violação desse tipo. Então, ele fez algumas perfurações e alguns cortes, né? Ele fez um corte pequeno com fio de Kirchner, fez uma perfuração maior com um afastador de Roma, com retratores, um corte pequeno com um instrumento, um corte menor de 5 centímetros e cortes maiores que 5 centímetros nas embalagens. E o resultado que ele teve foi que as embalagens intactas, elas eram rapidamente identificadas, né? Os danos maiores também, eles eram identificados mais fáceis do que só as perfurações. E ele observou que 98,4% dos danos, né, maior de 5 centímetros, eles foram corretamente identificados. Já os danos menor que 5 centímetros, somente 67,2% dos profissionais conseguiram verificar.
e que as pequenas perfurações, somente 10,4% foram identificadas, né? E nesse estudo ele verificou que isso foi independente do tempo de experiência dos profissionais. E eu trago aqui uma pergunta para todos nós. Nós medimos quantas vezes um sistema de barreira estéreo ele é manuseado antes do uso? Então, eu contei 8 manipulações. Então, primeiro, quando você está embalando o material, segundo, quando você faz a carga, terceiro, quando você descarrega, faz a carga da autoclave, terceiro, quando você descarrega, quarto, quando você vai vai colocar o sistema de proteção plástica, né? No caso, os filmes plásticos. Quinto, quando você vai armazenar isso numa prateleira ou num cesto. Sexto, quando você vai montar o carro para a cirurgia. Sétimo, quando esse carro com os materiais da cirurgia chega e você distribui os materiais nas mesas auxiliares da sala, né? Oitavo, quando o circulante da sala vai abrir e oferecer o material para o instrumentador cirúrgico colocar na mesa. Então, a quantidade de manuseio antes desse material penetrar na cavidade do paciente é muito alta, né? Então, assim, a probabilidade de você danificar o sistema de barreira flexível é muito maior do que o sistema de barreira rígida. E quais são, então, os benefícios da estratégia rígida frente à flexível, além dessas que eu já vim falando durante a aula? Primeira coisa, você ganha em qualidade e segurança. Você ganha em agilidade no preparo, porque você não tem a necessidade de ficar fazendo as dobraduras e o fechamento com fitas adesivas. Com isso, você tem uma maior eficiência no seu processo produtivo e você tem uma redução de custos. Por quê? Porque é um sistema que ele tem uma durabilidade, né? Ele é prática, ele é permanente, ele é múltiplo uso, ele tem um tempo de vida útil muito grande, tá? E os benefícios... Tá, já estou terminando. Os benefícios da estratégia rígida frente à flexível, né? Então, eu tenho segurança, eu vou oferecer segurança para o paciente, segurança dos instrumentais cirúrgicos, tá? Porque eu tenho um sistema de organização adequado, eu tenho, com a segurança do instrumental, eu tenho uma redução de custos, porque eu tenho menos custos em manutenção, eu tenho uma possibilidade de rastreabilidade mais efetiva e com o sistema rígido eu tenho sustentabilidade, porque o nosso planeta precisa de menos produtos de uso único e mais produtos de múltiplo uso, tá? E aí, só para a gente finalizar, o último quiz que eu gostaria que vocês respondessem: qual o sistema de barreira estéreo que você considera mais seguro? O sistema de barreira estéreo rígido ou o sistema de barreira estéreo flexível? E vocês terão um minutinho aí para responder. Uhum. Muito bem, 50% dos participantes já votaram. Vamos lá, os outros 50 votando. Estamos finalizando o tempo. Quem não votou, aproveita para votar. E só para gente, muito obrigado pelas respostas que vocês deram, tá? E só para encerrar, eu trago uma frase aqui que eu achei maravilhosa. A esterilidade de um instrumental, ela não é negociável, porque a segurança de um paciente não é negociável, né? Então, eu acho que é uma frase muito forte para a gente que trabalha no processamento de produtos para a saúde. Muito obrigado. Espero contar com vocês nos próximos módulos e me coloco à disposição para perguntas.
As perguntas estão chegando. Eu já tenho uma pergunta aqui sobre qual o sistema de limpeza indicado para o container. Atendendo a RDC, quanto à temperatura, a pressão na armazenagem dos materiais, qual protocolo devemos seguir para a validação do prazo de esterilidade das barreiras flexíveis e rígidas? Bom, primeira pergunta. Limpeza, tá? O sistema de barreira rígido, geralmente, predomina, né, o aluminizado, o de alumínio, né, anodizado, e esse material, ele pode ser lavado manualmente, né, com detergente neutro, detergente enzimático, ou então em lavadora termodesinfetadora. Os containers, eles não podem ser processados em lavadoras ultrassônicas, porque as ondas ultrassônicas danificam a anodização, e também não pode se utilizar detergente alcalino, porque o alcalino, ele mancha também o tratamento de anodização do container, tá? A próxima pergunta é sobre a RDC, que ele fala sobre temperatura e pressão nas áreas de armazenagem. Na RDC, tá? Eu não vou me lembrar de todos os detalhes, mas na RDC está descrito quais são as temperaturas e as pressões que deve ter em cada área do centro de materiais e esterilização. E se devemos seguir para a validação do prazo de esterilidade de barreiras flexíveis, estéreis e rígidas. Sim, né? Você tem que atender aos requisitos da RDC e de boas práticas a partir de normas, né, das NBRs ou da ISO, para que realmente faça parte da validação do tempo de validade. Tem até um dos estudos aí que ele diz o seguinte, que se você não tiver condições adequadas de esterilização, que realmente você não pode ter um prazo de validade. Se você não tiver condições adequadas de estocagem, o teu prazo de validade de esterilização não pode ser muito longo, porque ele parte do princípio que vai ter uma recontaminação, tá? Só que é importante você pensar nessa questão de prazo de validade, não só pela recontaminação, né? Mas que você deve ter a maior rotatividade possível do teu arsenal para que se faça jus você ter aquele material. Se você tiver um material que permaneça 6 meses, 1 ano na prateleira, será que você realmente precisa ter esse material? Qual é o motivo dele não estar sendo utilizado? Porque, como eu já disse, é um investimento, né? É um valor financeiro fixo lá, presente na prateleira sem uso. Se o container pode ser esterilizado em peróxido de hidrogênio, tá? Os containers para peróxido de hidrogênio são específicos, geralmente são containers para acondicionar óticas e eles são fabricados especificamente para isso. Containers de alumínio anodizado, eles não podem ser processados na tecnologia de peróxido de hidrogênio, porque o peróxido de hidrogênio vai danificar também o tratamento do alumínio anodizado, tá? Vamos ver se chega mais alguma pergunta. Tem mais uma pergunta aqui sobre se quando você vai mudar de um sistema de barreira flexível para o sistema de barreira estéreo rígido, se você precisa fazer a qualificação. Sim, tá? Você está mudando algo muito importante dentro do seu processo. E, então, a determinação da RDC é que você tenha que qualificar esse sistema para os seus ciclos de esterilização. Tá? Mais alguma pergunta? Nós ainda estamos... Oi, pessoal. Boa noite. Doutora Jane, tudo bom? Tudo a gente está com o tempo meio estourado. A gente vai fazer o seguinte, chegaram muitas perguntas, realmente o assunto foi muito bem abordado. Parabéns pela aula.
chegaram bastante perguntas e a gente vai responder todas elas, só que nesse horário a gente não tem mais o tempo. Então, a gente depois envia as perguntas para todo mundo com as respostas. Não tem problema nenhum, tá? Eu queria falar para o pessoal, primeiramente, agradecer pela presença de todo mundo e dar alguns avisos, né? Igual no final de qualquer aula. Então, além de agradecer pela presença, lembrando que esse é o segundo módulo, né, de um total de 4, do nosso curso de Educação Continuada. O primeiro módulo falou sobre a rastreabilidade, a importância da rastreabilidade, né, dos instrumentais dentro do CME. O segundo agora, que a gente viu hoje, foi sobre os benefícios da estratégia rígida frente à flexível. E a gente tem o próximo nosso encontro, vai ser sobre risco e segurança do paciente, manutenção dos equipamentos, gestão de conflitos dentro do CME, que é um tema bastante interessante. Tá? Então, não deixem de participar. Vai ser no dia 2 de julho. Tá? Estão avisando aqui o nosso próximo encontro, o módulo 3, vai ser dia 2 de julho. Isso. Lembrando que, para aqueles que concluírem os 4 módulos, tá? Aqueles que participarem dos 4 módulos, a gente vai emitir um certificado de conclusão com carga horária, disciplina, ementa, tudo, pela Academia Escolap. Tá? Quem não viu o módulo 1, a gente também, junto com o link do YouTube, que a gente vai mandar do módulo 2, a gente pode mandar também o módulo 1. Algumas pessoas pediram para a gente, enviaram para a gente durante o curso mensagens dizendo que queriam assistir de novo o módulo 1. Então, a gente vai enviar para vocês o link do YouTube com a gravação de hoje, com o módulo que foi dado hoje, e também com o módulo que foi dado da outra vez, o módulo 1, que foi no dia, acho que 25 de maio, se não me engano. E então a gente consegue mandar os 2 links para vocês assistirem de novo as 2 aulas, tá? Também vamos mandar a apresentação que a doutora fez. Então, para esse e-mail que você cadastrou aí, a gente vai mandar de novo o primeiro link, o primeiro módulo gravado, o segundo módulo gravado e a apresentação, tá? E, bom, é isso, pessoal. Eu agradeço mais uma vez aí, agradeço a presença de todos e espero vocês dia 2 de julho. Desculpa, só mais um lembrete. Quem se inscreveu tanto no primeiro módulo quanto no segundo não garante a inscrição do terceiro. É uma inscrição por módulo. Então, aquele que for assistir o módulo 3, a gente também vai enviar o link de inscrição, assim como a gente fez nos 2 primeiros módulos. Então, você que quer continuar com a gente e quer adquirir aí seu certificado de conclusão do curso, se inscreva também no link que a gente vai mandar para esse e-mail que vocês cadastraram para o módulo 3, tá? Que vai ser dia 2 de julho. Espero vocês lá, conto com vocês e boa noite a todos e obrigado mais uma vez, doutora. Foi muito boa a sua aula, parabéns. Obrigada, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus, cuidem-se. Boa noite. Boa noite. Que bom. Nossa, Jane, eu fico impressionada como a gente... já posso falar? Tô mudo aqui achando que tá todo mundo ouvindo? Não. Eu fico impressionada como a gente consegue manter as pessoas online. Camila. Fica uma constante, é muito, muito boa.